Aqui é o Matheus falando do canal Dicas da Roça é Mais. A gente vai tratar sobre um assunto que eu vou falar assim: o que compensa mais? Você investir em fazer comida para vaca de leite, que a vaca de leite não tem como ficar sem o que comer. Tem que ter o volumoso e a ração, né? A ração seca que fala. Então, falando assim para você trabalha com piquete e às vezes você está pensando assim: rapaz, mas o piquete não está tendo retorno, o piquete dá menos leite, e o cara que tira lá no coxo, né? Tratando no coxo com silagem de milho, que seja outro tipo de silagem, tira mais leite do que eu. Mas você já parou para pensar o quanto que ele precisa de investimento? Porque hoje, tudo que você vai fazer hoje precisa de investimento. Que nem para você fazer hoje aí, em média, uns 2 alqueires de milho hoje de silagem, eu vou falar para você o que você precisa ter. Você precisa ter 2 tratores de médio porte, né? Não precisa ser um tratorzão muito grande e nem também não pode ser um trator pequenininho também demais, porque não toca siladeira. E você precisa subir no monte da silagem com a carreta, e você não vai conseguir subir no monte da silagem com a carreta porque o trator é pequeno. Então tem seu trator traçado. Então, esse investimento aí, eu vou te contar para você, que nem vamos supor, você trabalha com piquete e pensa em investir, tendo 2 tratores, você precisa de 2 tratores para fazer silagem, porque o trator, mesmo trator que moe, você não vai conseguir estar subindo em cima do monte de silagem, porque até sobe, mas a ensiladeira, se for um buraco, se você tiver de buraco, se for silagem aérea, você consegue subir. No silagem de buraco, você não consegue entrar nele, porque dependendo do lugar que você vai descarregar a carreta, vai pegar nas beiradas das paredes. Então, isso é problema. Então, depende de cada situação. Isso é o problema da situação. Então, falando aqui, quanto você tem que investir? Você precisa de ter, no mínimo, uma carreta dessa uma de descarregar, o que seja basculante, ou dessas de madeira convencional. Você vai apanhar lá uma que fala aqui na nossa região, que fala tal da vaca, né? É aquela tampa que você põe lá no começo da carreta, e você enche ela, põe o cabo de aço, põe na traseira ali. Aí a hora que você for descarregar, você puxa ela com outro trator. Então, no mínimo você vai precisar de 2 tratores, uma carreta, que é o mínimo. Isso não tem como você evitar, para você fazer uns 2 alqueires de silagem. Aí o cara fala assim: precisa de 2 pessoas para trabalhar, precisa de uma pessoa para dar ajudando a espalhar, né? Aí o cara fala assim: mas eu dependo do meu vizinho na hora de plantar, né? O vizinho que planta. Então aí que tá. Quem precisa de comida para silagem de milho não é igual a roça. O cara planta a roça, lógico, tem as necessidades, precisa de chuva, mas só que assim, a prioridade, quem é o dono do trator? É fulano, então ele vai plantar para ele primeiro, para depois para você. Então você não tem a oportunidade de querer falar assim: não, eu vou plantar agora, você planta para mim lá agora. Então não é assim, não funciona desse jeito. Então, tudo isso é uma dificuldade. Você não pode estar exigindo muito. O trator não é teu, a plantadeira não é tua, quem planta não é você. Então tudo isso daí complica para você. Então o que eu quero chegar num ponto assim: mas eu pago para fazer a minha silagem, é mais tranquilo, não tem gasto com o trator, não tem desgaste de peça, não tem nada disso. Mas só que eu falo para você, talvez se você trabalhar com piquete e você trabalhar mais tranquilo, com menos dor de cabeça, que nem um trator para tratar, você precisa de um trator para tratar. Esse trator vai dar manutenção para você. Você tem que gastar óleo diesel, peça que estraga, uma ou outra vai estragar de vez em quando, é pneu que gasta. Então, vamos supor, você trabalha com piquete, você vai só lá fazer, precisa de irrigação, né? Porque hoje em dia a chuva tá meio escasso, precisa de uma irrigação. Aí a adubação lá meio simples, porque não é adubação tão pesada, você vai gastando decorrente por piquete, não é uma coisa que você vai falar assim: não, ô louco, o milho, você vai plantar 2 alqueires de milho e no mínimo você gasta 40 mil. No mínimo. Você tá aí, 40 mil que eu falo, porque assim, você vai gastar com 2 plantas, não vai plantar uma planta só, porque você precisa de bastante comida. Então vai gastar uns 40 mil aí. Então, na silagem, no piquete, eu garanto pra você que você não gasta 40 mil em um ano. Então não dá tanto retorno, mas só que nem assim, na questão de silagem no coxo, a rentabilidade do leite é muito, mas só que também
A matemática, talvez, que cada coisa, que nem cada sistema é diferente. Não tem como eu fazer uma matemática aqui para você, porque você vai ver o meu vídeo. Então, assim, mas você tem que gastar tanta coisa, que nem ter trator, plantadeira, né? Tudo isso daí, por causa do quê? Por causa que você precisa plantar. Então, isso é a diferença. Talvez você fale assim, nossa, mas no tempo do frio, o que eu vou fazer? Cara, logicamente, tempo do frio, sabe o que você vai fazer? Você vai precisar de uma roçadeira. Você vai lá, baixa o teu capim, né? Se for um capim que você aproveita ele, e joga semente de aveia. Joga as azevém e você consegue estar continuando tirando leite no piquete. Porque o azevém nasce, a aveia nasce no tempo do frio. Você abaixa bem ele e roça, né? Deixa roçado e joga o azevém aí, ou a aveia, e você consegue estar trabalhando com o piquete ainda. Não muito, né? Dando muita rentabilidade. E o que você vai fazer? Comprar a silagem pronta, porque a silagem pronta tem uma garantia boa, uma comida bem garantida, não comprar de pessoas que vendem por aí de qualquer jeito, porque tem muitos que vendem de qualquer jeito, não tem qualidade, não tem nada. Você procurar um fornecedor que vende silagem de qualidade, isso faz a diferença. E a hora melhor de você tirar leite, o melhor tempo de você tirar leite, que você tira leite que o valor tá aí subindo, tempo do frio, porque o povo tá na casa, tá lá tomando leite quente, o chocolate quente. Então é o tempo que mais sobe o preço do leite. Então é no tempo do frio. Então essa é uma boa coisa que acontece. Que o tempo do frio sobe o leite, é o tempo que você está tratando o coxo, porque não tem capim. Então, esse é um vídeo que eu trago para você aí que dá para você pensar, falar, ô louco, mas é mesmo. Eu gasto aí com trator, o ano inteiro trabalhando com trator, e dá desgaste de peça, porque o trator, você sabe, uma hora quebra uma coisinha ali, uma coisinha aqui, põe no final do ano, fechar aí a conta do leite aí, que você fala assim, nossa, mas eu tirei tudo isso aqui e eu paguei tudo isso aqui de conta, então, para pensar. E quanto você trabalhou também, porque a silagem de milho, ou que seja, qualquer tipo de silagem, você vai precisar de tratar o tempo inteiro. Você precisa talvez até ter um funcionário só para tratar. Então dá para pensar, para fazer uma conta aí pensando assim, ó, o piquete, ele é mais lento, ele é uma coisa mais devagar, que tira menos leite, mas você fica mais tranquilo. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal lá, deixa lá um comentário lá, o que você acha dos meus vídeos. Se tá tendo serventia para você, você compartilha o vídeo no grupo aí do leite, a turma que tem aí, né, do laticínio aí, nos grupos, beleza? Então fiquem todos com Deus, Deus abençoe a todos.